Então, tá aqui, ó. Então, vocês vão ver que esse texto todinho é de citação indireta. Não tem aspas, não tem número da página. Então, isso é uma citação indireta. Então, eu li esse texto do Pellegrini e do Dutra e escrevi esse parágrafo conforme as minhas ideias. Ok? E na citação indireta não tem esse negócio de número de linhas, porque como eu estou escrevendo com as minhas palavras, não tem problema se for mais de 3 linhas. Então percebam que num texto acadêmico a gente utiliza muito mais citação indireta, ok? Então, quais são os dois tipos de citações? Direta e indireta. A direta eu vou copiar e colar do jeito que está lá no texto, aí eu uso aspas e coloco o número da página que eu achei. Isso se for até três linhas. Se for mais de 3 linhas, eu recuo e coloco numa letrinha menor. Aí não precisa de número de página. E a citação indireta eu vou escrever de acordo com as minhas ideias. E aí eu não preciso de aspas e nem do número da página. Eu só coloco o nome dos autores. Percebam que aqui, que às vezes para eu escrever uma frase, um parágrafo, eu utilizo vários autores, não é? Porque aqui são vários artigos. Então, essa frase bem aqui, para eu falar, essa frase, os idosos mais velhos são mais suscetíveis à sarcopenia, sendo a idade um fator de risco. Estudos realizados em idosos nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Bahia apontam essa associação entre idade e sarcopenia. Então, se eu estou citando um artigo realizado em São Paulo, um artigo realizado em Santa Catarina e um artigo realizado na Bahia, eu tenho que citar todos esses artigos. Entendeu? Então, ó, Silva et al. 2014 é um artigo. Santos et al. 2015 é outro artigo. Dutra et al. 2015 é outro artigo e Pellegrini et al. 2018 é outro artigo. Então, quando eu pego uma ideia de vários autores, eu separo esses autores utilizando o quê? Ponto e vírgula. Então, se vocês querem pegar a ideia, por exemplo, de 2 autores, eu escrevo a citação do primeiro, ponto e vírgula, a citação do segundo, ok? Então, vocês podem citar vários autores na mesma citação, desde que separe por ponto e vírgula. E para finalizar, vocês conseguiram entender, pegar direitinho, assim, viu que não é um bicho de 7 cabeças, a ABNT? Deu para perceber que a ABNT não é esse monstro? E como a aula com a aula fica muito mais fácil de entender. Então agora vocês têm que praticar, porque só pega a prática praticando, né? Escrevendo, fazendo os trabalhos. Eu vou só citar agora esse outro tipo de citação. Estão vendo o data show? O slide, quer dizer?
que é a citação da citação. É um recurso muito pouco utilizado. Por quê? Porque hoje em dia a internet dá acesso a tudo, minha gente. Tudo a gente encontra na internet. Então, se quando eu utilizo essa citação de citação, é como se dá a ideia de que o aluno não foi atrás, não buscou realmente. Então, a gente quase não usa. O que é a citação da citação? É quando você está lendo um trabalho e você percebe que nesse trabalho, por exemplo, vocês estão vendo esse trabalho que eu fiz. E aí, um autor cita outro autor. Por exemplo, eu citei o Silva 2015. Aí eu estou lendo esse trabalho e quero citar o Silva 2015. Só que ao invés de eu ir na internet, colocar lá o título do trabalho do Silva 2015, ler o trabalho do Silva 2015 e pegar aquela ideia do trabalho do Silva 2015, eu faço como? Ah, mas a Diane citou o Silva, né? Então eu vou botar que a Diane, que o Silva foi citado pela Diane. Então aí eu uso esse recurso chamado APUD. Então, o que é esse APUD? É uma ferramenta que deve ser utilizada o mínimo possível, apenas quando não consigo ter acesso ao texto original. Então, no texto deve ser indicado o sobrenome do autor do trabalho original, nesse exemplo que eu estou dando, Silva, que você não teve acesso, seguido da preposição latina apud e do sobrenome do autor que fez a obra que você está lendo. É como se você falasse assim: Silva 2015, citado pela Diane 2019. Entenderam? Então, é uma obra que eu estou lendo aqui um trabalho e o autor do trabalho que eu estou lendo citou um autor. A Diane citou o Silva, mas eu não fui atrás do trabalho do Silva. É muito mais fácil. A Diane não já citou ele? Então, eu vou falar. Eu escrevo a frase, por exemplo, a vida é bela, e falo Silva 2015, Apud Amorim 2020. Ou seja, a vida é bela. Citado pelo, ou escrito pelo Silva 2015, citado pela Diane 2020. Vocês estão entendendo? Então, quando eu uso a PUD, é porque o autor não achou a obra, não teve acesso a essa obra, ele só leu uma frase daquela obra no trabalho de outra pessoa. Então, por isso é que a gente quase não utiliza. Por quê? Porque hoje, com a internet, a gente tem acesso a praticamente tudo quanto é trabalho. Então, se eu estou lendo um texto e eu vejo lá a frase do Silva, 2015, e eu gostei da frase, achei interessante, eu vou lá, pego o nome Silva 2015, pego o nome da obra que o Silva 2015 escreveu, jogo no Google e tenho acesso à obra do Silva. E aí, ao invés de eu citar a citação da citação, eu vou direto na fonte. Então, por isso que a gente quase não usa a PUD. E quando que a gente usa? Quando é uma obra muito antiga, que você realmente não achou de jeito nenhum na internet, quando são obras que não existem na internet, só existem na biblioteca de cidade tal. Então, obras assim que são muito difíceis de serem encontradas. Fora isso, a gente não usa. A gente usa mesmo ou a citação direta e muito mais a citação indireta. Entenderam?
Então, apude é como se eu... É como não. É quando eu não tenho acesso à obra principal. Eu estou lendo um trabalho e o autor desse trabalho citou outro autor. Aí eu pego e só digo apude. Eu só jogo lá e digo que o autor que eu estava lendo citou esse outro autor. Então, é um recurso não muito utilizado, mas que é importante vocês saberem. E para finalizar, a gente vai aprender referências. Então, vocês aprenderam muito desse recurso chamado de citação, não foi? Isso. Então, a citação, ela vem... Deixa eu compartilhar o Word para vocês visualizarem. A citação, ela vem no corpo do texto. Tá aqui, né? Eu vou escrevendo e eu vou dizendo o autor que eu citei, que eu utilizei. Isso é a citação. Só que lá no final do trabalho, você tem que botar a referência toda. Por exemplo, aqui, ó, Silva et al. 2014. Eu sei que foi o Silva que escreveu, mas qual é o nome da obra? Qual é o nome do artigo que o Silva escreveu? Em que revista está esse artigo? E isso quem vai me falar é a referência. A referência, estão vendo? Estão vendo aqui no... Deixa eu pegar uma em português. Dutra português aqui. Então, aqui... Eu vi lá no texto que, no caso eu, né, que a autora citou o Dutra, 1, 2, 3, 4, 5, né? O Dutra et al. 2015. Mas eu queria ler essa obra, então eu venho na referência, na parte chamada referência bibliográfica, que é onde o autor vai contar direitinho o nome do autor, o título da revista, o nome da revista que ele publicou esse trabalho, o volume da revista, o número da revista, a página onde está esse artigo e o ano. Então, isso se chama referência bibliográfica. É quando eu especifico direitinho, coloco todas as informações da obra que eu li. Aqui outra referência, essa tá toda em português. Então, sobrenome do autor, e aqui só as iniciais. Sobrenome do outro autor, sobrenome do outro autor, sobrenome do outro autor. Aqui são 4 autores na referência. Lá na minha citação, eu vou colocar o nome desses 4 autores ou não? Muito bem, só coloco diz, que é um sobrenome, né? Eu vou botar diz, oh meu Deus, et al, qual é o número? O ano 2015. A citação seria assim. Então, isso é a citação e isso a referência. Então, eu coloco o nome dos autores, aí aqui o nome do artigo,
Prevalência de sarcopenia em idosos, resultados de estudos transversais amplos em diferentes países. Depois do nome do artigo, o nome da revista que foi publicado. Percebam que o nome da revista ele vem como em negrito. Então, o nome da revista vem em negrito. A cidade que foi publicada, o volume, o número, as páginas e o ano. Então, isso é a referência bibliográfica. Não ouvi. Isso, agora eu vou falar do livro. Então, isso é a Vou falar agora do livro. Deixa eu compartilhar aqui. Então, essa referência que eu coloquei é a referência de artigo. Estão vendo aí, né? Pronto. Então, a de livros muda pouca coisa também. Vai vir o sobrenome do autor, vírgula, o nome, que pode ser só as iniciais. Pode ser Vasquez, vírgula, J.L. Entendeu? Pode ser só as iniciais. Aí o título do livro, Comércio Exterior Brasileiro, o número da edição, o local de publicação, no caso São Paulo, 2 pontos, a editora, Atlas, né? Vírgula, o ano. Pode ter o número de páginas também. Deixa eu ver se aqui eles não colocaram nenhum exemplo com número de páginas. Isso daqui tá tudo no manual do TCC. Mas pode ter o número de páginas também. Então, essa é a referência de livros. E aqui nos slides, eu destaquei mais as referências dos artigos, porque é o que a gente mais usa. Hoje em dia, nossa pesquisa é muito mais em artigos do que em livros. Mas aqui está a referência de livros. Então, sobrenome do autor, vírgula, nome, título da obra, edição, segunda edição, local de publicação, segunda edição, revista ampliada, né? A edição. Local de publicação, São Paulo, editora Edgar Blucher, vírgula, ano, mas pode ser vírgula, o número de página também, ok? E aqui nos slides que eu vou colocar no Aluno Online, tem referências de artigos, referências de tese, dissertações e TCCs, referências de publicação online. Então, tudo isso também tem no manual de trabalho acadêmicos, aqui que vocês vão achar no site, ok? Então, minha gente, eu vou passar um trabalho para vocês. O trabalho de vocês eu vou passar um trechinho desse meu trabalho aqui, copiei e colei, só que ele vai estar todo desconfigurado. Por exemplo, a letra vai estar no tamanho errado. Ah, vocês não estão vendo. Deixa eu botar no Word para explicar para vocês. O trabalho. Então, o trabalho que eu vou passar vai ser um trabalho, uma paginazinha, 2 paginazinhas de um trabalho acadêmico que vai estar todo errado.